O De Olho no Bolso está de volta aqui na sua TV Câmara Caruaru, então vamos embora conferir a última metade aí do nosso programa. Guilherme, a gente viu muito essa primeira ideia aí, né, de Bolsonaro, né, a primeira menção dele a um possível plano real que não envolveria nem ainda outros países da América Latina, além da Argentina, ocorreu justamente ainda no final da gestão aí de Maurício Macri, né, e depois de que o atual presidente argentino ele assumiu, o assunto morreu, né? Então, o que é que falta, além não só do Brasil, mas dos outros países superarem aí, além dessa questão política, o que é que seria necessário para que se chegue futuramente a uma moeda única, né? Porque muita gente pensa que o bloco europeu foi do dia para a noite, né? Que se surgiu uma moeda única, mas foram algumas décadas até que o euro começasse a de fato circular, não é isso? Correto. Tem alguns desafios que têm que ser superados, né? Porque quando você implanta uma moeda única, você cria um sistema monetário único que tem que absorver todos os problemas que os sistemas monetários dos integrantes tinham, né? É por isso que quando o Bolsonaro falou num plano real regional, seria exatamente um plano real que tivesse o mesmo efeito que o plano real teve aqui na economia brasileira, né? Aquela questão de absorver a inflação com a moeda, né? Descontaminar essa moeda da inflação para só então fazer a reforma monetária de fato, né? Que viria a dar prosseguimento no plano real, né? Então, é por isso que o plano real é considerado a melhor ideia, né, de combate à inflação que o Brasil teve durante a década, considerando as tentativas na década de 80 e início da década de 90. Então, foi o mais bem sucedido plano de estabilização monetária que o Brasil teve, né? Então, o plano real sempre vai ser exemplo para uma possível integração monetária, né? Uma possível integração monetária aqui dentro do Mercosul. Agora, é lógico, né? Com a saída do Macri e com o novo presidente, né? Com ideias diferentes da do Bolsonaro, e hoje a gente nota que o povo argentino está muito satisfeito com as políticas que estão sendo desenvolvidas, né? Isso deve-se porque o Macri ele não foi tão bem sucedido em fazer coalizões e fazer governo, né? No presidencialismo é fazer coalizões, porque não depende apenas do presidente as políticas serem implementadas, né? Depende de um congresso que muitas vezes está ali distribuído, né? As forças políticas estão ali distribuídas e as ideias são diferentes, né? Consequentemente, aprovar políticas dentro desse processo de coalizão é uma tarefa árdua, né? Então, requer esforço, né? Requer vontade também, né? Mas que creio que o Mercosul não esteja ameaçado de dissolução e que essa situação de esfriar as intenções, né, seja mais por conta dessas diferenças ideológicas, né, mas que de uma forma ou de outra, quando o calo aperta, decisões têm que ser tomadas, está entendendo? E o Brasil é um parceiro que não é um parceiro que pode ser desprezado. Tem mais, né? O Tratado de Assunção impede que os países que compõem o bloco façam parcerias além que os outros não aceitem. Então, existe um mecanismo que dificulta qualquer ação extra-bloco que não seja de concordância com os demais integrantes. Então, eu creio que essa parceria, esse casamento, não seja dissolvido e nem diante de ameaças que, por acaso, venham a existir, ela se, de fato, se conclua, porque são parceiros que já formaram
E são parceiros que se a gente lembrar que foram eles que lutaram na Guerra do Paraguai no século XIX, né? Então, são parceiros que guardam uma história de luta e de união muito grande. Então, Guilherme, as moedas da América do Sul, de uma forma geral, não só o real, eles não têm uma força tão grande, né? Não são tão valorizadas em comparação com outras, né? Como é o caso do euro em relação ao dólar, com relação também à libra, com relação ao dólar. O real ainda ele sofre muito, principalmente agora a gente está sofrendo com o real aí muito desvalorizado perante o dólar. O peso argentino, a gente nem fala também, é muito desvalorizado perante o dólar, além de outras moedas aqui da América do Sul. O que seria necessário para que, então, existe um passo a passo até chegar a essa moeda única? E como fazer, então, se um dia a gente chegar a uma moeda única para o Mercosul, o que até Bolsonaro ele chamou, estou me corrigindo aqui, ele chamou de peso real até, o que seria necessário para chegar a esse passo a passo e não fazer dessa nova moeda enfraquecida perante o dólar também, né? Porque o euro ele é muito valorizado, né? É fogo, é uma situação que as economias em desenvolvimento passam, né? Porque a gente vive uma guerra cambial, né? E essa guerra cambial é que faz com que as moedas se desvalorizem com interesses exatamente comerciais, né? Então, os países como a China, por exemplo, né, desvalorizam suas moedas com interesses comerciais, tá entendendo? Então, os países em desvantagens também terminam desvalorizando suas moedas para não ficarem atrás. E aí fica essa guerra de desvalorização um com o outro, né? Então, é como eu falei anteriormente, a reforma monetária ela é uma reforma que tem que ser muito bem pensada, justamente porque ela vai absorver todos esses impactos de instabilidade que existem em suas respectivas moedas, né? Porque países que têm problemas de dívida pública, né? Tudo isso é acarretado com a sua moeda. Todos esses problemas, déficits orçamentários, né? Dívida pública grande. Então, tudo isso vem com a moeda, né? Então, criar uma moeda única requer exatamente você absorver todos esses impactos negativos, e é por isso que o Bolsonaro utilizou o termo um plano real para o Mercosul, né? Porque o plano real fez isso de forma muito criativa, né? Então, quando você vê, né? Quando você lê hoje sobre o Plano Real, você nota que o Gustavo Franco foi um economista essencial para o Plano Real por conta de suas decisões no Banco Central, né? Então, se ele não tivesse imprimido força, né? Rapidamente o real tinha desvalorizado, que era a grande intenção de muitos economistas, porque o real ele nasce com câmbio fixo, né? Então ele nasce dentro desse pressuposto de câmbio fixo. E é esse câmbio fixo que economistas liberais, né, de certa forma, não acredita que dê certo, mas que deu certo no Brasil. Porque o câmbio fixo foi que manteve o real valorizado e o real foi ganhando força e foi incorporando essa valorização e esse orgulho, né? E é outra coisa também que a gente deve considerar também, que é a vontade do povo de ter uma moeda única que também influencia, né? Porque se o povo não acreditar, a moeda dificilmente emplaca, né? Então, é por isso que o povo corre para o dólar, né? Na Argentina, quem tem peso vai lá e troca por dólar com medo de tanta desvalorização, né? O O brasileiro não brasileiro tem tanto não. esse hábito, né? O brasileiro não. O brasileiro, no início da década de 90, fazia isso. Mas depois do real parou de fazer. Então,
Antigamente você via muitas casas de câmbio no centro da cidade, né? Então, hoje em dia, praticamente você não vê casa de câmbio no centro da cidade. Hoje em dia você vê casa de câmbio no shopping, né? É, Uma, duas casas de câmbio no shopping e não há esse hábito de você pegar seu salário e ir lá, uma parte do seu salário, você dolarizar porque você está com medo de seu dinheiro desvalorizar, né? Por conta da inflação. Se bem que o brasileiro ainda teme os efeitos da inflação, né? Falou de inflação, o brasileiro fica, meu Deus, não é posso verdade. conviver com isso. Então, Michael, né? O que, o que requer uma reforma monetária é exatamente um, uma reforma monetária que abranja esses efeitos das moedas individualmente, né? E que traga consigo esse orgulho de formar um bloco, né? E formar um bloco do Sul que vai ser positivo, né? Porque são economias fortes, né? Você tem que criar esse conceito. É tudo uma questão de percepção, né? Quando a gente fala de Uhum. demanda, a gente não tem aquela variável chamada expectativa. Então, se tu não criar uma expectativa de poder, dificilmente a sociedade compra a ideia, É né? verdade. Dificilmente. Guilherme, eu vou interromper, desculpa eu interromper, porque o meu tempo aqui ele já está acabando, Tá ótimo. mas eu quero deixar aqui a porta aberta para que a gente possa voltar aqui a conversar sobre É outros isso. assuntos aqui na TV Câmara Caruaru, então fique à vontade, Tá Guilherme. ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito legal falar. O assunto ele não se esvazia aqui nesse nosso É debate verdade, inicial. Creio que a gente tem muita coisa ainda a falar sobre o Mercosul, né? É vasto, é rico o campo, né? E falar de políticas econômicas regionais, né? A pergunta que vem é a seguinte: será que o Brasil consegue fazer políticas regionais internas e aí partir para uma política regional continental, né? Mas eu creio que se houver esforço e interesse dos países membros, eu creio que é possível. Entretanto, inúmeros interesses são colocados aí. É tipo aquela máxima, né? Não mexa no meu queijo, né? é Então, verdade. existem interesses individuais que dificultam a evolução do bloco, né? Que já vai fazer 30 anos, né? Que daqui a É pouco faz verdade. 30 anos. Então, é, é o que a gente espera, né? Eu, por exemplo, eu tenho fé de que o bloco evolua, mas essa minha fé já vem de muito tempo, já vem de muito tempo. Foi um Guilherme, prazer, foi um prazer. Guilherme, muito obrigado. E se você que está conferindo aqui o programa pegou o programa na metade, então não se preocupa que ele vai para o YouTube aqui da TV Câmara Caruaru e ao longo da semana vão ter algumas reprises aqui na sua TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Até o próximo programa, pessoal.